Livro dos Benefícios. Livro 6. Autor Sêneca. O cínico Demétrio. Suas regras de conduta do homem verdadeiramente sábio. Se alguém que fez tudo ao seu alcance para devolver um benefício devolveu, devemos devolver um benefício a um homem mau. O pitagórico e o sapateiro. Como se deve tolerar os ingratos. Capítulo 1. Tenha bom humor, meu liberalis, o nosso porto está perto, e não vou demorar, nem por digressões pelo caminho vou vaguear. Este volume reúne tudo o que foi omitido, e nele, tendo esgotado meu assunto, considerarei não o que devo dizer, mas o que existe que ainda não disse. Se há algo de supérfluo nele, peço-lhe que o tome em boa conta, porque é para você que é supérfluo. Se eu desejasse aproveitar ao máximo meu trabalho, deveria tê-lo acrescentado por etapas e ter guardado para o não aquela parte que seria ansiosamente examinada até mesmo por um leitor já saciado. No entanto, em vez disso, reuni tudo o que era essencial no início. Estou agora reunindo tudo o que então me escapou. Tampouco, por Hércules. Se você me perguntar, penso que, depois que as regras que regem nossa conduta foram declaradas, é muito útil discutir as outras questões que foram levantadas mais para o exercício de nossos intelectos do que para a saúde de nossas mentes. O cínico Demétrio, que em minha opinião era um grande homem, ainda que comparado com os maiores filósofos, tinha um admirável ditado a esse respeito, que se ganharia mais por ter alguns preceitos sábios prontos e em uso comum do que por aprender muito sem tê-los à mão. O melhor lutador, ele diria, não é aquele que aprendeu completamente todos os truques e manobras da arte, que raramente são encontrados em um combate real, mas aquele que bem e cuidadosamente treinou-se em um ou dois deles, e observa atentamente para uma oportunidade de praticá-los. Não importa quantos deles conheça, se sabe o suficiente para lhe dar a vitória, e assim neste nosso assunto há muitos pontos de interesse, mas poucos de importância. Você não precisa saber qual é o sistema das marés oceânicas, porque cada 7º ano deixa sua marca no corpo humano, porque as partes mais distantes de um longo pórtico não mantêm sua verdadeira proporção, mas parecem se aproximar umas das outras até que finalmente os espaços entre as colunas desaparecem, como pode ser que os gêmeos sejam concebidos separadamente. Embora nasçam ambos nascidos juntos, quer resultem de um, ou cada um de um ato separado, porque aqueles cujo nascimento foi o mesmo. Hão de ter destinos tão diferentes na vida, e habitar a maior distância possível um do outro, embora tenham nascido tocando-se um ao outro. Não lhe fará muito mal passar por cima de assuntos que não nos é permitido conhecer, e que não poderíamos lucrar com isso. Verdades tão obscuras podem ser negligenciadas com impunidade. Nem podemos nos queixar de que a natureza nos trata mal, pois não há nada que seja difícil de descobrir, exceto aquelas coisas pelas quais não ganhamos nada além do crédito de tê-las descoberto. Tudo o que tende a nos tornar melhores ou mais felizes é óbvio ou facilmente descoberto. A nossa mente pode elevar-se acima dos acidentes da vida. Se ela pode elevar-se acima dos medos e não cobiçar gananciosamente riquezas sem limites, mas tem aprendido a procurar riquezas em si mesma. Se ela rejeitou o medo de homens e deuses, e aprendeu que não tem muito a temer do homem, e nada a temer de Deus. Se ao desprezar todas aquelas coisas que tornam a vida miserável enquanto a enfeitam, a mente pode elevar-se a tal altura que veja claramente que a morte não pode ser o início de qualquer problema, embora seja o M de muitos. Se pode dedicar-se à justiça e pensar em qualquer caminho fácil que a ela leve. Se, sendo uma criatura gregária, e nascida para o bem comum, considera o mundo como lar universal, se mantém a sua consciência clara para com Deus e vive sempre como se estivesse em público,
temendo-se mais do que os outros homens, então evita todas as tempestades. Cai em terreno e em plena luz do dia, e trouxe à perfeição o seu conhecimento de tudo o que é útil e essencial. Tudo o que resta serve apenas para divertir o nosso tempo livre. No entanto, quando uma vez ancorado em segurança, a mente pode considerar também estas questões, embora não possa derivar força, mas apenas cultura da sua discussão. Capítulo 2. Estas são as regras que o meu amigo Demétrio lhe pede que, para progredir na lozoa, agarre com ambas as mãos, nunca as largue, mas se apoie nelas, e as faça parte de si mesmo, e, pela meditação diária sobre elas, se coloque em tal estado de espírito, que essas máximas sadias lhe ocorram por sua própria iniciativa, para que, onde quer que esteja, elas possam estar imediatamente disponíveis para uso quando necessário e que o critério do certo e errado se lhe apresente sem demora. Que saiba que nada é mal, a não ser o vil, e nada de bom, a não ser o honroso. Que guie sua vida por esta regra. Que atue e espere que outros atuem de acordo com esta lei, e que considere aqueles cuja mente está cheia de indolência, e que estão entregues à luxúria e gula, como os mais miseráveis da humanidade, não importa quão esplêndidas sejam suas fortunas. Que diga a si mesmo, o prazer é incerto, curto, apto a afligir-nos, e quanto mais avidamente nos entregamos a ele, mais cedo causaremos uma reação de sentimento contrário. Devemos necessariamente depois envergonhar-nos por isso, ou arrepender-nos por isso. Não há nada de grandioso, nada digno da natureza humana, ainda que seja menor que a dos deuses. Prazer é um ato desprezível, causado pela ação dos membros inferiores e subalternos e vergonhoso em seu resultado. O verdadeiro prazer, digno de um ser humano e de um homem, é não encher ou dilatar seu corpo com comida e bebida, nem excitar luxúrias que são menos lesivas quando são mais silenciosas, mas estar livre de todas as formas de perturbação mental, tanto aquelas que surgem das lutas ambiciosas dos homens entre si, como aquelas que vêm de cima e são mais difíceis de lidar, que oem de nossa visão tradicional dos deuses, e estimando-os pela analogia de nossos próprios vícios. Esse prazer equânime, seguro e desimpedido é desfrutado pelo homem agora descrito, um homem hábil, por assim dizer, nas leis dos deuses e dos homens. Tal homem desfruta do presente sem ansiedade para o futuro, pois aquele que depende do que é incerto pode confiar firmemente em nada. Assim, ele está livre de todos os grandes problemas que desagregam a mente. Ele não anseia por nada, nem cobiça nada, e não se envolve em aventuras incertas, estando satisfeito com o que tem. Não suponhamos que ele esteja satisfeito com um pouco, pois tudo é seu, e isso não no sentido em que tudo era de Alexandre, que, apesar de ter alcançado a margem do Mar Vermelho, ainda queria mais território do que aquele por onde tinha vindo. Nem sequer possuía os países que possuía ou tinha conquistado, enquanto Onesicritus, a quem tinha enviado antes dele para descobrir novos países, vagueava pelo oceano e fazia guerra em mares desconhecidos. É claro que aquele que empurrou seus exércitos para além dos limites do mundo inteiro, que com ganância imprudente se precipitou em um mar sem limites e inexplorado, deve na realidade ter estado cheio de carências. Não importa quantos reinos ele possa ter tomado ou distribuído, ou com grande parte do mundo pode lhe pagar tributo. Tal homem deve estar em necessidade de tudo quanto ele deseja. Capítulo 3. Este não foi o vício de Alexandre apenas, que seguiu com afortunada audácia os passos de Baco e Hércules, mas é comum a todos aqueles cuja cobiça é mais aguçada do que apaziguada pela boa fortuna. Olhe para Ciro e Cambises e toda a casa real da Pérsia,
Você pode encontrar um entre eles que julgava seu império grande o suficiente, ou não estava ainda no último suspiro almejando novas conquistas. Não precisamos nos maravilhar com isso, pois tudo o que é obtido pela cobiça é simplesmente tragado e se perde, nem importa o quanto é vertido em sua insaciável boca. Só o sábio possui tudo sem ter que lutar para mantê-lo. Só ele não precisa enviar embaixadores através dos mares, tampouco comandar acampamentos em costas hostis, colocar guarnições em fortalezas, ou manobrar legiões e esquadrões de cavalaria. Assim como os deuses imortais, que governam seu reino sem recorrer a armas, e de suas alturas serenas e elevadas protegem os seus próprios, assim o sábio cumpre seus deveres, por mais abrangentes que sejam, sem desordem, e despreza toda a raça humana, porque ele próprio é o maior e mais poderoso membro dela. Você pode rir dele, mas se olhar na imaginação para o leste e para o oeste, alcançando até mesmo as regiões separadas de nós por vastos desertos, se você pensar em todas as criaturas da terra, em todas as riquezas que a generosidade da natureza exalta, ele mostra um grande espírito ao poder dizer, como se fosse um Deus, tudo isso é meu. Assim é que ele não cobiça nada, pois não há nada que não esteja contido em tudo, e tudo é seu. Capítulo 4. Isto, diz você, é a mesma coisa que eu queria. Eu o peguei. Ficarei feliz em ver como você se livrará das dificuldades em que caiu por si mesmo. Diga-me, se o sábio possui tudo, como se pode dar alguma coisa a um sábio? É impossível, portanto, dar um benefício a um sábio, se o que lhe é dado vem da sua própria reserva, mas vocês estoicos declaram que é possível dar a um sábio. Faço também a mesma pergunta a respeito dos amigos. Porque você diz que os amigos possuem tudo em comum, e se assim for, ninguém pode dar nada ao seu amigo, pois ele dá o que o seu amigo já possuía em comum com ele. Não há nada que impeça uma coisa pertencente a um homem sábio, e ainda ser propriedade de seu dono legal. De acordo com a lei, tudo em um estado pertence ao rei, mas toda aquela propriedade sobre a qual o rei tem direitos de posse é repartida entre os proprietários individuais, e cada coisa separada pertence a alguém, e assim se pode dar ao rei uma casa, um escravo, ou uma soma de dinheiro sem ser dito para lhe dar o que já era seu, pois o rei tem direito sobre todas essas coisas, enquanto cada cidadão tem a propriedade delas. Falamos do país dos atenienses, ou dos campanianos, embora os habitantes entre si separem em estados distintos. Toda a região pertence a um estado ou outro, mas cada parte dela pertence ao seu próprio proprietário individual. Para que possamos dar as nossas terras ao estado, embora sejam consideradas como pertencendo ao estado, porque nós e o estado as possuímos de maneiras diferentes. Pode haver alguma dúvida de que todas as poupanças privadas de um escravo pertencem tanto ao seu senhor como a ele próprio. O escravo, portanto, não possui nada, porque se o seu senhor escolhesse não poderia possuir nada. Nem o que ele dá de sua livre vontade deixa de ser um presente, porque poderia ter sido arrancado dele contra a sua vontade. Quanto a como devemos provar que o sábio possui todas as coisas, veremos depois. Por enquanto estamos ambos de acordo em considerar isso como verdadeiro. Devemos reunir algo para responder à pergunta que temos diante de nós, que é: como restam quaisquer meios de agir generosamente para com aquele que já possui todas as coisas? Todas as coisas que um lhe tem pertencem a seu pai. Mas quem não sabe que apesar disso um lhe pode oferecer presentes a seu pai? Todas as coisas pertencem aos deuses, mas nós fazemos presentes e damos esmolas até aos deuses. O que eu tenho não é necessariamente meu, porque pertence a você, pois a mesma coisa pode pertencer tanto a mim quanto a você. Aquele a quem os cortesãos pertencem, argumenta nosso adversário,
deve ser um procurador. Agora os cortesãos estão incluídos em todas as coisas, portanto os cortesãos pertencem ao homem sábio. Mas aquele a quem pertencem os cortesãos é um procurador. Portanto, o sábio é um procurador. Sim. Pelo mesmo raciocínio, nossos oponentes o proibiriam de comprar qualquer coisa, argumentando: nenhum homem compra sua própria propriedade. Agora todas as coisas são propriedade do sábio. Portanto, o sábio não compra nada. Pelo mesmo raciocínio, ele se opõe ao seu empréstimo, porque ninguém paga juros pelo uso de seu próprio dinheiro. Eles levantam intermináveis disputas, embora compreendam perfeitamente o que dizemos. Capítulo 5. Pois, quando eu digo que o homem sábio possui tudo, quero dizer que ele faz isso sem, assim, prejudicar os direitos individuais de cada homem em sua própria propriedade, da mesma forma como em um país governado por um bom rei, tudo pertence ao rei, pelo direito de sua autoridade, e ao povo por seus vários direitos de propriedade. Isto o provarei em seu lugar próprio. No meio tempo é uma resposta suficiente à pergunta para declarar que eu sou capaz de dar ao sábio aquilo que é de um modo meu, e de outro dele. Nem é estranho que eu seja capaz de dar algo a alguém que possui tudo. Suponhamos que aluguei uma casa de você. Uma parte dessa casa é minha, outra é sua. A própria casa é sua, o uso da sua casa me pertence. As lavouras podem amadurecer na sua terra, mas você não pode tocá-las contra a vontade do seu inquilino, e se o milho for caro, ou a preço de fome, você irá, em vão, o poderoso armazém de outra pessoa contemplar. Crescido na sua terra, deitado na sua terra, e a ser depositado nos seus próprios celeiros. Embora você seja o senhorio, não deve entrar na minha casa alugada, nem pode tirar de mim o seu próprio escravo, se eu houver contratado os serviços dele. Não obstante, se eu alugar um veículo seu, eu concedo um benefício ao permitir que você se sente nele, embora ele seja seu. Veja, portanto, que é possível para um homem receber um presente aceitando o que é seu. Capítulo 6. Em todos os casos que mencionei, cada parte é proprietária da mesma coisa. Como é isso? É porque um é dono da coisa, o outro é dono do uso da coisa. Falamos dos livros de Cícero. Doros, o livreiro, chama estes mesmos livros de seus. Um os reclama porque os escreveu, o outro porque os comprou, de modo que se pode dizer corretamente que pertencem a qualquer um dos dois, pois eles pertencem a cada um, embora de uma maneira diferente. Assim Tito Livio pode receber como presente, ou pode comprar seus próprios livros de Doros. Embora o sábio possua tudo, eu posso dar-lhe o que possuo individualmente. Pois, ainda que, como rei, ele em sua mente possui tudo, a propriedade de todas as coisas está dividida entre vários indivíduos, de modo que ele pode receber um presente e ficar devendo a alguém. Pode comprar ou alugar coisas. Tudo pertence a César. Contudo, ele não tem propriedade privada além da sua própria carteira pessoal. Como imperador, todas as coisas são suas, mas nada é seu, exceto o que ele herda. É possível, sem traição, discutir o que é e o que não é dele, pois mesmo que a corte pode decidir não ser dele, de outro ponto de vista é dele. Do mesmo modo, o sábio em sua mente possui tudo, em pleno direito e titularidade, possui apenas sua própria propriedade. Capítulo 7. Bion é capaz de provar por argumento em um momento que todos são sacrílegos, em outro que ninguém é. Quando ele está disposto a lançar todos os homens pela rocha Tarpeia abaixo, ele diz: todo aquele que toca o que pertence aos deuses, e o consome ou o converte para seus próprios usos, é sacrílego.
Mas todas as coisas pertencem aos deuses, de modo que qualquer coisa que alguém toca pertence àqueles a quem todos pertencem. Aquele que, portanto, toca qualquer coisa é sacrílego. Novamente, ao pedir aos homens que rompam os templos e saqueiem o Capitólio sem temor da ira do céu, ele declara que ninguém pode ser sacrílego, porque tudo o que um homem tira, ele passa de um lugar que pertence aos deuses para outro que pertence aos deuses. A resposta a isto é que todos os lugares pertencem de fato aos deuses, mas nem todos são consagrados a eles, e esse sacrilégio só pode ser feito em lugares solenemente dedicados ao céu. Assim, também, o mundo inteiro é um templo dos deuses imortais, e, na verdade, o único digno de sua grandeza e esplendor, e ainda há uma distinção entre coisas sagradas e profanas. Todas as coisas que são legais fazer debaixo do céu e as estrelas não são legais fazer dentro das paredes consagradas. O homem sacrílego não pode fazer nenhum mal a Deus, porque ele é colocado além de seu alcance pela sua natureza divina, mas é punido porque aparenta tê-lo feito mal. O seu castigo é exigido pelo nosso sentimento sobre o assunto, e até mesmo pelo seu próprio. Da mesma forma, portanto, como aquele que furta qualquer coisa sagrada é considerado sacrílego, embora aquilo que ele roubou esteja dentro dos limites do mundo, então é possível roubar de um homem sábio, pois nesse caso será algum, não daquele universo que ele possui, mas algumas daquelas coisas das quais ele é o proprietário reconhecido, e que são várias vezes sua própria propriedade, que será roubada dele. A primeira dessas posses ele reconhecerá como sua, a segunda ele não estará disposto, mesmo que seja capaz de possuir. Ele dirá, como disse aquele comandante romano, quando, para recompensar sua coragem e bom serviço ao Estado, ele foi atribuído tanta terra quanto ele poderia cultivar na lavoura de um dia. Não se pode querer um cidadão que queira mais do que é suficiente para um cidadão, disse ele. Não pensa que foi necessário um homem muito maior para recusar essa recompensa do que para ganhá-la. Pois muitos tomaram os marcos da propriedade de outros homens, mas ninguém impõe limites à sua própria propriedade. Capítulo 8. Quando, então, consideramos que a mente do verdadeiro sábio tem poder sobre todas as coisas e penetra em todas as coisas, não podemos deixar de declarar que tudo é seu, embora, na avaliação da nossa lei comum, seja possível que ele possa ser considerado como não possuidor de qualquer propriedade. Faz uma grande diferença se estimamos o que ele possui pela grandeza de sua mente, ou pelo registro público. Ele rezaria para ser libertado dessa posse de tudo aquilo de que você fala. Não vou lembrá-lo de Sócrates, Crisipo, Zenão e outros grandes homens, tanto mais quanto a inveja não impede ninguém de louvar os antigos. Mas, há pouco tempo, mencionei Demétrio, que parece ter sido colocado por natureza em nosso tempo para provar que não podíamos corrompê-lo nem ser por ele corrigidos, um homem de consumada sabedoria, embora ele mesmo a negasse, constante aos princípios que professou, de uma eloquência digna de lidar com os assuntos mais poderosos, desprezando meras predileções e maneirismos verbais, mas expressando com espírito ilimitado as ideias que o inspiraram. Não duvido que ele tenha sido dotado pela providência divina com uma vida tão pura e com tal poder de expressão, de que a nossa época não casse sem um modelo nem uma reprimenda. Se algum Deus tivesse querido dar toda a nossa riqueza a Demétrio com a condição chada de que não lhe fosse permitido distribuí-la, estou certo de que ele teria se recusado a aceitá-la e teria dito. Capítulo 9. Não pretendo amarrar nas minhas costas uma carga como esta, da qual eu nunca me posso livrar, nem eu, ágil e levemente equipado como sou, pretendo impedir o meu progresso mergulhando no profundo pântano das transações comerciais.
Porque me oferecem o que é a ruína de todas as nações. Eu não a aceitaria, mesmo que eu quisesse dá-la, pois vejo muitas coisas que eu não me tornaria capaz de dar. Eu gostaria de colocar diante dos meus olhos as coisas que fascinam tanto os reis quanto os povos. Eu gostaria de ver o preço do seu sangue e das suas vidas. Traga-me primeiro os troféus de luxúria, exibindo-os como quiserem, seja em sucessão, ou, o que é melhor, em uma só massa. Vejo a carapaça da tartaruga, um bruto imundo e preguiçoso, comprado por imensas somas e ornamentado com mais elaborado cuidado. O contraste de cores que se admira nele sendo obtido pelo uso de corantes semelhantes aos tons naturais. Vejo mesas e pedaços de madeira valorizados ao preço da herança de um senador, que são ainda mais preciosas, quanto mais nossa árvore ficou retorcida pela doença. Vejo vasos de cristal, cujo preço é aumentado pela sua fragilidade, pois entre os ignorantes o risco de perder coisas aumenta o seu valor em vez de baixá-lo, como deveria. Vejo copos de murrina, pois o luxo seria demasiado barato se os homens não bebessem o vinho entre si em joias ocas para depois serem vomitados novamente. Vejo mais de uma grande pérola colocada em cada orelha, porque agora nossas orelhas são treinadas para carregar cargas. Pérolas são penduradas em pares, e cada par tem outras pérolas amarradas acima dela. Esta loucura feminina não é exagerada o suficiente para os homens de nosso tempo, a menos que eles penduram 2 ou 3 heranças em cada orelha. Vejo vestidos de senhora de seda, se esses merecem ser chamados de vestidos já que não podem cobrir seu corpo ou sua desonra, quando vestidos com os quais, mal podem com uma boa consciência, jurar que não estão nuas. Estes são importados a uma grande expensa de nações desconhecidas até mesmo para o comércio, a m de que nossas matronas possam mostrar tanto de suas pessoas em público quanto o fazem a seus amantes em particular. Capítulo 10. O que está fazendo avareza? Veja quantas coisas a cujo preço excede o do seu amado ouro. Todas as que mencionei são mais bem estimadas e valorizadas. Desejo agora rever sua riqueza, aquelas placas de ouro e prata que deslumbram nossa cobiça. Por Hércules, a própria terra. Enquanto ela traz à superfície todas as coisas que nos são úteis, enterrou-as, afundou-as em profundidade e repousa sobre elas com todo o seu peso, consideradas como substâncias perniciosas, e que provavelmente irão demonstrar a ruína da humanidade se forem trazidas à luz do dia. Vejo que o ferro é tirado dos mesmos buracos escuros como ouro e prata, para que não nos faltem nem os meios nem a retribuição pelo homicídio. Até agora temos lidado com substâncias reais, mas algumas formas de riqueza enganam nossos olhos e mentes da mesma forma. Vejo ali cartas de crédito, notas promissórias e títulos, fantasmas vazios de propriedade, fantasmas de avareza doente, com os quais ela engana nossas mentes, que se deleitam em fantasias irreais. Pois o que são essas coisas, e o que são juros, e livros de contas, e usura, exceto os nomes de desenvolvimentos não naturais da cobiça humana? Eu poderia me queixar da natureza por não ter escondido mais profundamente o ouro e a prata, por não ter colocado sobre ela um peso muito pesado para ser removido, mas o que são seus documentos, sua venda de tempo, seus 12% sugadores de sangue? Estes são males que devemos à nossa própria vontade, que o em meramente de nosso hábito perverso, não tendo nada sobre eles que possa ser visto ou manipulado, meros sonhos de avareza vazia. Miserável é aquele que pode ter prazer no tamanho do livro de auditoria de sua propriedade, em grandes extensões de terra cultivadas por escravos acorrentados, em grandes rebanhos e manadas que requerem províncias e reinos para seu pasto, em uma casa de servos,
mais em abundância que algumas das nações mais guerreiras, ou em uma casa particular cuja extensão supera a de uma grande cidade. Depois de ter revisto cuidadosamente toda a sua riqueza, no que se investe e no que se gasta, e de se ter orgulhado dos seus pensamentos, compare o que tem com o que quer. Torna-se imediatamente um homem pobre. Deixe-me ir. Restitua-me as minhas riquezas. Conheço o reino da sabedoria, que é grande e estável. Eu possuo tudo, e de tal maneira que pertence a todos os homens. Capítulo 11. Quando, portanto, Caio César lhe ofereceu 200.000 sestércios, ele o recusou rindo, achando indigno de si mesmo vangloriar-se de ter recusado uma soma tão pequena. Deuses e divindades, que mente mesquinha deve ter tido o imperador, se ele esperava honrá-lo ou corrompê-lo. Devo repetir aqui uma prova de sua magnanimidade. Eu ouvi dizer que quando ele estava expressando sua admiração pela loucura de Caio ao supor que poderia ser influenciado por tal suborno, ele disse: se ele queria me tentar, ele deveria ter tentado fazer isso oferecendo todo o seu reino. Capítulo 12. É possível, então, dar algo ao sábio, embora todas as coisas pertençam ao sábio. Da mesma forma, embora declaremos que os amigos têm tudo em comum, é possível dar algo a um amigo, pois não tenho tudo em comum com um amigo da mesma forma que com um sócio, onde uma parte lhe pertence, e outra a mim. Mas sim como um pai e uma mãe possuem seus dias em comum quando eles têm dois, não cada pai possuindo um filho, mas cada um possuindo ambos. Em primeiro lugar, vou provar que qualquer chance de ser meu sócio não tem nada em comum comigo. E por quê? Porque esta comunhão de bens só pode existir entre sábios, que são os únicos capazes de amizade. Outros homens não podem ser amigos nem parceiros uns dos outros. Em segundo lugar, as coisas podem ser possuídas em comum de várias maneiras. As cadeiras dos cavaleiros no teatro pertencem a todos os cavaleiros romanos. No entanto, destas, a cadeira que eu ocupo torna-se minha. E se a ceder a qualquer um, embora eu só lhe ceda uma coisa que temos em comum, parece que lhe dei alguma coisa. Algumas coisas pertencem a certas pessoas em condições particulares. Eu tenho um lugar entre os cavaleiros, não para vender, nem para alugar, nem para morar, mas simplesmente para ver o espetáculo. Por isso não digo uma mentira quando digo que tenho um lugar entre os assentos dos cavaleiros. No entanto, se, quando entro no teatro, os assentos dos cavaleiros estão cheios, eu tenho um assento de direito, porque tenho o privilégio de me sentar ali, e não tenho assento ali, porque o meu assento está ocupado por aqueles que partilham o meu direito a esses lugares. Suponhamos que a mesma coisa se passa entre amigos. O que quer que o nosso amigo possua, é comum a nós, mas é propriedade daquele que o possui. Não posso fazer uso dele contra a sua vontade. Se o que pertence ao meu amigo é meu, posso vendê-lo. Você não é apto, pois não é capaz de vender seu lugar entre os assentos dos cavaleiros, e ainda assim eles são comuns entre você e os outros cavaleiros. Consequentemente, o fato de não poder vender uma coisa, ou consumi-la, ou trocá-la por melhor ou pior, não prova que não seja sua, pois o que é seu sob certas condições é seu, no entanto. Capítulo 13. Recebi, mas certamente não menos. Para não o deter por mais tempo do que o necessário, um benefício não pode ser mais do que um benefício, mas os meios empregados para transmitir benefícios podem ser tanto maiores quanto mais numerosos. Quero dizer aquelas coisas pelas quais a bondade expressa e dá vazão a si mesma, como amantes, cujos muitos beijos e abraços íntimos não aumentam seu amor, mas o fazem brincar. Capítulo 14. A questão seguinte, que surge,
foi cuidadosamente tratada nos capítulos anteriores, portanto aqui só será abordada em breve, pois os argumentos que foram utilizados para outros casos podem ser transferidos para ela. A questão é se alguém que fez tudo o que estava ao seu alcance para devolver um benefício, o devolveu. Você pode saber, diz o nosso adversário, que ele não o devolveu, porque ele fez tudo o que estava ao seu alcance para devolvê-lo. É evidente, portanto, que ele não fez aquilo que não teve a oportunidade de fazer. Um homem que busca seu credor em toda parte, sem encontrá-lo, não lhe paga o que deve. Alguns estão em tal posição que é seu dever realizar algo material. No caso de outros, ter feito tudo ao seu alcance para realizá-lo é tão bom quanto realizá-lo. Se um médico fez tudo em seu poder para curar seu paciente, ele cumpriu seu dever. Um advogado que emprega todos os seus poderes de eloquência em favor de seu cliente, cumpre seu dever mesmo que seu cliente seja condenado. A autoridade mesmo de um comandante vencido é louvada se ele tiver exercido suas funções prudente, laboriosa e corajosamente. O seu amigo fez tudo o que estava ao seu alcance para devolver a sua bondade, mas a sua boa fortuna com no seu caminho. Nenhuma adversidade se abateu sobre você, na qual ele pudesse provar a verdade da sua amizade. Ele não podia dar-lhe dinheiro enquanto você fosse rico, nem cuidar de você quando você estava com saúde, nem ajudar você quando tivesse êxito. Contudo, ele pagou a sua bondade, embora você não tenha recebido um benefício dele. Além disso, esse homem, sempre ansioso e atento a uma oportunidade de fazer isso, já que ele gastou muita ansiedade e muitos incômodos com isso, realmente fez mais do que aquele que rapidamente teve a oportunidade de retribuir a sua bondade. O caso de um devedor não é o mesmo, pois não é suficiente que ele tenha tentado encontrar o credor a menos que o pague. No caso dele está de pé um crédito severo que não deixa passar um único dia sem cobrar-lhe juros. No seu, há um amigo muito bom, que ao vê-lo ocupado, perturbado e ansioso diria: dispense este incômodo do seu peito. Não se incomode. Recebi de você tudo o que desejo. Você me maltrata. Se você supõe que eu quero algo mais, você me pagou integralmente com a intenção. Diga-me, diz o nosso adversário, se ele tivesse devolvido o benefício, você diria que devolveu a sua bondade. Estará, então, aquele que o paga na mesma posição que aquele que não o paga. Por outro lado, considere o seguinte: se ele tivesse esquecido o benefício que recebeu, se não tivesse sequer tentado ser grato, você diria que não havia devolvido a bondade. Mas esse homem trabalhou dia e noite desconsiderando todos os seus outros deveres em seu esmerado cuidado para não deixar escapar-lhe nenhuma oportunidade de provar sua gratidão. Será então aquele que não se esforçou para devolver a bondade e ser equiparado a esse homem que nunca deixou de se agir? Você é injusto, se exigir de mim um pagamento material, quando vir que não estou faltando intencionalidade. Capítulo 15. Em suma, suponhamos que quando você é levado em cativeiro, eu pegue dinheiro emprestado, que hipoteque minha propriedade como garantia para meu credor, que navegue em uma temporada de inverno tempestuoso ao longo de costas repletas de piratas, que enfrente todos os perigos que necessariamente assistem a uma viagem mesmo em um mar pacífico, que ande por todos os desertos em busca daqueles homens de quem todos os outros fogem, e que quando eu chegue aos piratas, alguém outro já o tenha resgatado. Você vai dizer que eu não devolvi seu benefício, mesmo que durante esta viagem eu tenha perdido por naufrágio o dinheiro que tinha arrecadado para salvá-lo, mesmo que eu mesmo tenha caído no cárcere do qual tentei libertá-lo. Você dirá que não devolvi sua bondade. Não, por Hércules.
Os atenienses chamam Harmódio e Aristógito de tiranicidas. A mão de Múcio que ele deixou no altar do inimigo foi equivalente à morte de Porcena. E a coragem de lutar contra a fortuna é sempre ilustre, mesmo que a quem de cumprir o seu plano. Aquele que observa cada oportunidade que passa, e tenta aproveitar-se de uma após a outra, faz mais para mostrar sua gratidão do que aquele a quem a primeira oportunidade permitiu ser grato, sem problema qualquer que seja. Mas, diz o nosso adversário, ele lhe deu duas coisas, ajuda material e sentimento de bondade. Você, portanto, deve-lhe dois. Você pode justamente dizer isso a alguém que retorna seu sentimento de bondade sem se preocupar mais. Esse homem está realmente em dívida para com você. Mas você não pode dizer isso de alguém que deseja lhe pagar, que luta e não deixa pedra sobre pedra para fazê-lo. Pois, enquanto nele reside este sentimento, ele lhe paga em ambos os gêneros. No próximo ponto, a contagem não é sempre um teste verdadeiro. Às vezes uma coisa é equivalente a duas. Em consequência, um desejo tão intenso e ardente de pagar toma o lugar de um reembolso material. De fato, se um sentimento de gratidão não tem valor em retribuir uma bondade sem dar algo material, então ninguém pode ser grato aos deuses, a quem podemos retribuir apenas com gratidão. Não podemos, diz o nosso adversário, dar aos deuses qualquer outra coisa. Bem, mas se eu não sou capaz de dar a este homem, cuja bondade eu sou obrigado a retornar, qualquer coisa além da minha gratidão, porque aquilo que é tudo o que eu posso dar a um Deus seria insuficiente para provar minha gratidão para com um homem. Capítulo 16. Se, porém, você me perguntar o que eu realmente penso, e quiser que eu dê uma resposta definitiva, devo dizer que uma das partes deve considerar que o seu benefício foi devolvido, enquanto a outra deve sentir que não o devolveu. Uma deve livrar seu amigo da dívida, a outra deve ser obrigada a pagá-la. Uma deve dizer, recebi, a outra deve responder, devo. Em toda a nossa investigação, devemos olhar inteiramente para o bem da coletividade. Devemos evitar que os ingratos tenham desculpas para se refugiar e sob as quais possam renegar suas dívidas. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, diz você. Bem, continue fazendo isso sempre. Você acha que nossos antepassados foram tão tolos a ponto de não entender que é muito errado que o homem que desperdiçou o dinheiro que recebeu de seu credor em devassidão, ou apostas, seja classificado como alguém que perdeu sua própria propriedade e a de outros em um incêndio, por roubo, ou alguma infelicidade mais trágica. Eles não aceitariam desculpas, de modo que os homens pudessem entender que estavam sempre obrigados a manter sua palavra. Pensou-se que mesmo uma boa desculpa não deveria ser aceita por algumas pessoas, ao invés de que todos os homens fossem levados a tentar criar desculpas. Você diz que fez tudo o que estava ao seu alcance para pagar a sua dívida. Isso deveria ser suficiente para o seu amigo, mas não suficiente para você. Aquele a quem você deve uma bondade é indigno de gratidão se ele deixar que todos os seus cuidados ansiosos e esforços para pagá-la não sirvam de nada. E assim, também, se o seu amigo aceitar a sua boa vontade como pagamento, você será ingrato se não estiver mais ansioso de sentir a obrigação da dívida que ele lhe perdoou. Não pegue recibo, nem chame testemunhas para provar isso. Antes, procure oportunidades para pagar não menos do que antes. Pague a um homem porque ele pede o pagamento, o outro porque ele perdoa a sua dívida, um porque ele é bom, o outro porque ele é mau. Você, portanto, não precisa pensar que tem alguma coisa a ver com a questão de se um homem está obrigado a pagar o benefício que recebeu de um homem sábio. Se esse homem deixou de ser sábio e se tornou um homem mau.
Devolveria um depósito que tinha recebido de um homem sábio. Devolveria um empréstimo até mesmo a um homem mau. Que motivos você tem para não devolver um benefício também? Porque ele mudou, deveria ele mudar a você. O quê? Se houvesse recebido alguma coisa de um homem quando saudável, não lhe devolvê-la-ia quando ele estivesse doente, embora estejamos sempre mais obrigados a tratar os nossos amigos com mais bondade quando eles estão doentes. Assim, também, este homem está doente em sua cabeça. Devemos ajudá-lo e sustentá-lo. A insensatez é uma doença da mente. Capítulo 17. Penso que deveríamos fazer aqui uma distinção, a m de tornar este ponto mais compreensível. Os benefícios são de dois tipos. O benefício perfeito e verdadeiro, que só pode ser concedido por um sábio sobre outro. O outro, a forma vulgar comum que os ignorantes como nós trocam. Com relação a este último, não há dúvida de que é meu dever retribuir se meu amigo é um assassino, um ladrão ou um adúltero. Os crimes têm leis para puni-los. Os criminosos são mais bem reformados pelos juízes do que pela ingratidão. Um homem não deve fazer o mal por ser ele mesmo. Atirarei um benefício de volta a um homem mau. Devolvê-lo-ei a um homem bom. Faço ao último, porque o devo, ao primeiro, para que não esteja em dívida para com ele. Capítulo 18. Com relação a outra classe de benefícios, levanta-se a questão de saber se eu não pude tomá-lo sem ser um homem sábio, eu posso devolvê-lo, exceto a um homem sábio. Pois suponhamos que o devolvo a ele. Ele não o pode receber, já não é capaz de receber tal coisa, perdeu o conhecimento de como usá-la. Não me mandaria lançar de volta uma bola a um homem que perdeu a mão. É loucura dar a alguém o que ele não pode receber. Se devo começar a responder ao último argumento, digo que não lhe devo dar o que ele não pode receber, mas eu devolveria, ainda que ele não possa recebê-lo. Não posso impor-lhe uma obrigação, a menos que ele aceite a minha generosidade, mas, devolvendo-a, posso libertar-me das minhas obrigações para com ele. Você diz, ele não poderá usá-lo. Deixe-o cuidar disso. A culpa será dele, não minha. Capítulo 19. Devolver uma coisa, diz o nosso adversário, é entregá-la a quem a pode receber. Porque, se devesse algum vinho a algum homem, e ele ordenasse que o derramasse numa rede ou numa peneira, você diria que o tinha devolvido. Ou estaria disposto a devolvê-lo de tal forma que, no ato de devolvê-lo, se perderia entre os dois. Devolver é restituir o que se deve ao seu dono quando ele o desejar. Não é meu dever fazer mais do que isso. Que ele possua o que recebeu de mim é um assunto para consideração futura. Não lhe devo a guarda da sua propriedade, mas o honroso pagamento da minha dívida, e é muito melhor que ele não a tenha, do que eu não lhe devolva. Eu pagaria ao meu credor, mesmo que ele levasse imediatamente para o mercado o que eu lhe paguei. Mesmo que ele indicasse uma adúltera para receber de mim o dinheiro, eu o pagaria a ela. Mesmo que ele colocasse as moedas que ele recebe em uma dobra solta do seu manto, eu o pagaria. É meu dever devolvê-lo a ele, não conservá-lo e guardá-lo para ele depois que o tiver devolvido. Sou obrigado a cuidar da sua recompensa quando a receber, mas não quando a devolver a ele. Enquanto ela permanecer comigo, ela deve ser mantida em segurança, mas, quando ele a pedir novamente, eu devo entregá-la a ele, mesmo que ela escorregue de suas mãos quando a tomar. Eu pagarei a um homem bom quando for conveniente. Pagarei a um homem mau quando ele me pedir que o faça. Você não pode, argumenta o nosso adversário, devolver-lhe um benefício do mesmo tipo daquele que você recebeu, pois você o recebeu de um homem sábio, e você está devolvendo-o a um tolo. Não lhe devolvo tal benefício.
como ele agora pode receber. A culpa não é minha se eu devolvê-lo a ele pior do que o recebi, a culpa é dele. E assim, a menos que ele recupere a sua sabedoria anterior, eu o devolverei de uma forma tal que ele, na sua condição decaída, seja capaz de receber. Mas o que? Pergunta ele. Se ele se tornasse não apenas mau, mas selvagem e feroz, como Apolodoro o Fálares, você retornaria mesmo a um homem como este a um benefício que recebeu dele? Eu respondo, a natureza não admite uma mudança tão grande no homem sábio. Os homens não mudam do melhor para o pior, mesmo ao se tornarem maus, necessariamente referiam alguns traços de bondade. A virtude nunca se apaga tão completamente a ponto de não imprimir marcas mentais que nenhuma degradação possa apagar. Se os animais selvagens criados em cativeiro escapam para os bosques, eles ainda retêm algo da sua mansidão original, e estão tão distantes dos mais mansos em um extremo quanto estão no outro daqueles que sempre foram selvagens, e nunca resistiram a serem tocados pela mão do homem. Ninguém que se tenha aplicado à filosofia nunca se torna completamente perverso. A sua mente torna-se tão profundamente colorida com ela, que os seus traços nunca podem ser totalmente estragados e enegrecidos. Em seguida, pergunto-me se este homem seu é feroz, meramente na intenção, ou se torna um verdadeiro ultraje para a humanidade. Se o homem mau reprime em si mesmo a sua má feição, por que não lhe devolver o seu benefício, a fim de me libertar de quaisquer outras relações com ele? Se, porém, ele não apenas se deleita com o sangue humano, mas se alimenta dele, se exerce sua insaciável crueldade na tortura de pessoas de todas as idades, e sua fúria não é provocada pela raiva, mas por uma espécie de prazer na crueldade, se ele corta as gargantas das crianças diante dos olhos de seus pais, se, não satisfeito em simplesmente matar suas vítimas, ele as tortura e não apenas as queima, mas realmente as assa, se seu castelo está sempre molhado com sangue recém-derramado, então, não é suficiente não devolver seus benefícios. Toda a ligação entre mim e esse homem foi rompida pela sua destruição dos laços da sociedade humana. Se ele tivesse concedido algo a mim, mas tivesse invadido o meu país natal, ele teria perdido todo o direito à minha gratidão, e seria considerado um crime fazer-lhe qualquer retribuição, se ele não atacar o meu país, mas é o agelo do seu próprio país. Se ele não tem nada a ver com a minha nação, mas atormenta e corta em pedaços a sua própria nação. Então, da mesma maneira, tal depravação, embora não o torne meu inimigo pessoal, ainda o torne odioso para comigo, e o dever que eu devo à raça humana é anterior e mais importante do que aquilo que eu devo a ele como indivíduo. Capítulo 20. No entanto, embora assim seja, e embora eu esteja livre de todas as obrigações para com ele, a partir do momento em que, ultrajando todas as leis, ele tornou impossível para qualquer homem fazer-lhe o mal. No entanto, eu acho que eu deveria fazer a seguinte distinção ao lidar com ele. Se meu pagamento de seu benefício não aumentar nem mantiver seus poderes de fazer mal à humanidade, e for de tal caráter que eu possa devolvê-lo sem desvantagem para o público, eu o devolverei. Por exemplo, eu salvaria a vida de seu filho pequeno, pois que mal pode esse benefício fazer a qualquer um daqueles que sofrem de sua crueldade. Mas eu não lhe daria dinheiro para remunerar seu guarda-costas. Se ele deseja mármores, ou roupas os ornamentos de seu luxo não prejudicarão ninguém, mas com soldados e armas eu não o forneceria. Se ele exigir, como uma grande bênção, atores e cortesãs e coisas que suavizem sua natureza selvagem, eu as concederei de bom grado a ele. Eu não lhe daria navios de guerra de trimeus e de bronze,
Mas eu mandaria embarcações velozes e luxuosamente equipadas, e todos os brinquedos que os reis têm prazer com o mar. Se a sua saúde estivesse totalmente desesperada, eu, pelo mesmo ato, concederia um benefício a todos os homens e devolver-lhe-ia um, visto que para tais personagens a morte é o único remédio, e que aquele que nunca retornará a si próprio, seria melhor deixar a si próprio. No entanto, tal perversidade como está é incomum, e é sempre considerada como um presságio, como quando a terra se abre, ou quando fogos saem de cavernas debaixo do mar. Então vamos deixá-lo, e falar sobre aqueles vícios que podemos odiar sem nos arrepiarmos com eles. Quanto ao homem mau comum, que eu posso encontrar no mercado de qualquer cidade e que é temido apenas por indivíduos, eu lhe devolveria um benefício que eu receberá dele. Não é justo que eu aproveite da sua maldade, que eu devolva o que não é meu ao seu dono. Se ele é bom ou ruim, não faz diferença, mas eu consideraria a questão com mais cuidado, se eu não estivesse devolvendo, mas concedendo a ele. Capítulo 21. Este ponto requer ser ilustrado por uma história. Um certo pitagórico comprou um belo par de sapatos de um sapateiro, e como era um trabalho caro, ele não pagou dinheiro à vista por eles. Algum tempo depois ele veio à loja para pagar por eles, e depois de ter batido a porta fechada durante muito tempo, alguém lhe disse: "Por que você perde seu tempo? O sapateiro que você procura foi levado para fora de sua casa e enterrado. Esta é uma dor para nós que perdemos nossos amigos para sempre, mas de modo algum para você, que sabe que ele vai nascer de novo", zombando do pitagórico. Com isso, nosso filósofo carregou involuntariamente seus 3 ou 4 denários para casa novamente, sacudindo-os de vez em quando. Depois, culpando-se pelo prazer que sentia secretamente de não pagar sua dívida, e percebendo que tinha gostado de ter feito esse ganho mesquinho, voltou à loja, e dizendo: "O homem vive, pague-lhe o que deve." Ele passou 4 denários pela abertura da porta fechada, e deixou-os cair dentro, punindo-se por sua ganância inconsciente de não adquirir o costume de apropriar-se daquilo que não é seu. Capítulo 22. Se você deve alguma coisa, procure alguém a quem possa retribuir, e se ninguém o exigir, faça-o por si mesmo. Se o homem é bom ou mau, não é sua preocupação. Pague-o, e então culpe-o. Você esqueceu-se de como seus vários deveres estão divididos. É justo que ele se esqueça disso, mas nós lhe pedimos que tenha isso em mente. Quando, porém, dizemos que aquele que concede o benefício deve esquecê-lo, é um erro supor que lhe roubamos toda a lembrança do negócio, ainda que seja muito louvável para ele. Alguns de nossos preceitos são enunciados estritamente para reduzi-los às suas verdadeiras proporções. Quando dizemos que ele não deve lembrar-se disso, queremos dizer que ele não deve falar publicamente, nem se vangloriar disso ofensivamente. Há alguns que, quando concedem um benefício, dizem-no em todas as sociedades, falam dele quando estão sóbrios, não podem calar-se quando estão bêbados, forçam-no a estranhos e comunicam-no a amigos. É para sufocar essa consciência excessiva e censurável que pedimos a quem o deu que o esqueça e, ordenando-lhe que faça isso, o que é mais do que ele é capaz, o encorajamos a guardar silêncio. Capítulo 23. Quando se desconfia daqueles a quem se ordena que façam qualquer coisa, deve-se ordenar-lhes que façam mais do que o suficiente para que façam o que é suficiente. O propósito de todo o exagero é chegar à verdade pela falsidade. Consequentemente, aquele que falou de cavalos como sendo mais branco que as neves e mais rápido que os ventos, o disse o que não poderia ser possível para que se pudesse pensar que fosse o melhor possível. E aquele que disse, mais firme que os penhascos, mais obstinado que a correnteza,
Não supunha que ele fizesse alguém acreditar que um homem poderia ser tão firme como um rochedo. O exagero nunca espera que se acredite em todos os seus voos audaciosos, mas arma o que é incrível, para que assim possa transmitir o que é crível. Quando dizemos que o homem que concedeu um benefício, esqueça-o, o que queremos dizer é que ele se pareça como se o tivesse esquecido, que sua lembrança disso não apareça ou seja vista. Quando dizemos que o pagamento de um benefício não deve ser exigido, não proibimos totalmente que ele seja exigido, pois o pagamento deve ser muitas vezes extorquido dos homens maus, e até mesmo os homens bons precisam ser lembrados sobre isso. Não devo eu indicar o meio de pagamento a quem não o percebe. Não devo explicar meus desejos a quem não os conhece. Por que teria ele, se fosse um homem mau, a desculpa, ou, se fosse um homem bom, o sofrimento de não os conhecer? Às vezes os homens devem ser lembrados de suas dívidas, ainda que com modéstia, não no tom de quem exige um direito legal. Capítulo 24. Sócrates disse uma vez, na presença dos seus amigos, eu teria comprado um manto, se tivesse dinheiro para isso. Ele não pediu dinheiro a ninguém, mas lembrou a todos de dar. Havia uma rivalidade entre eles, quanto a quem deveria dar, e como não deveria haver. Não foi uma coisa pequena que Sócrates recebeu. Sim, mas foi muito bom ser o homem de quem Sócrates a recebeu. Poderia ele culpá-los mais delicadamente. Eu teria comprado um manto se tivesse dinheiro para isso, disse ele. Depois disso, por mais ansioso que alguém estivesse para dar, ele deu tarde demais, pois já estava em falta com Sócrates. Porque alguns homens exigem duramente o pagamento das dívidas, nós o proibimos, não para que nunca seja feito, mas para que seja feito com moderação. Capítulo 25. Aristipo uma vez, quando apreciava um perfume, disse, má sorte para as pessoas efeminadas que trouxeram uma coisa tão boa para o descrédito. Também podemos dizer, má sorte para aqueles chantagistas mesquinhos que nos importunam por um quádruplo retorno de seus benefícios, e que trouxeram à desonra uma coisa tão boa como lembrar aos nossos amigos de seu dever. No entanto, farei uso desse direito de amizade, e exigirei o retorno de um benefício de qualquer homem a quem eu não teria escrupulosamente pedido tal homem que consideraria o poder de devolver um benefício como equivalente a receber um segundo benefício. Nunca, nem mesmo quando se queixasse dele, eu diria, um desventurado desamparado na praia que jazia, a sua embarcação, os seus camaradas, todos foram destruídos, tolo que eu era, eu tive pena de seu desespero, e até lhe dei uma parte do meu reino. Isto não é lembrar, mas reprovar. É fazer com que os benefícios sejam odiosos para dar-lhe meios, ou mesmo para fazê-lo desejar ser ingrato. É suficiente, e mais do que suficiente, lembrá-lo com suavidade e familiaridade, se alguma coisa minha mereceu a sua gratidão. A isso sua resposta seria, é claro que você mereceu minha gratidão, você me levantou, um desventurado desamparado na praia. Capítulo 26. Mas, diz o nosso adversário, suponha que não ganhamos nada com isso. Suponha que ele finja que o esqueceu, o que devo fazer? Você agora faz uma pergunta muito necessária, e uma que conclui adequadamente este ramo do assunto, como se deve lidar com o ingrato. Eu respondo com calma, gentileza, magnanimidade. Nunca deixe que a descortesia, o esquecimento ou a ingratidão de alguém o enfureça tanto que você não sinta prazer algum em ter concedido um benefício a ele. Nunca deixe que seus erros o levem a dizer, quem me dera não ter feito isso. Você deveria ter prazer até mesmo no insucesso do seu benefício. Ele sempre se arrependerá dele, ainda que você não se arrependa nem mesmo agora.
Não deve ficar indignado, como se algo raro tivesse acontecido. Deveria ficar mais surpreso se não tivesse acontecido. Alguns são impedidos pelas dificuldades, alguns pelas despesas e outros pelo perigo em devolver sua recompensa. Alguns são impedidos por uma falsa vergonha, porque ao devolvê-la, eles confessariam que a haviam recebido. Outros, a ignorância do seu dever, a indolência ou o excesso de negócios, impede que se faça isso. Reflita sobre a insaciabilidade dos desejos dos homens. Não se admira que ninguém lhe pague em um mundo em que ninguém ganha o suficiente. Que homem há de uma mente tão firme e confiável que você pode seguramente investir seus benefícios nele? Um homem está louco de luxúria, outro é escravo de sua barriga, outro dá toda a sua alma ao lucro, sem se importar com os meios pelos quais ele o acumula. A mente de alguns homens é perturbada pela inveja, alguns cegos pela ambição até estarem prontos para lançar-se ao da espada. Além disso, deve-se considerar a letargia da mente e da velhice, e também os opostos destas, a inquietação e a perturbação da mente. Também a excessiva autoestima e o orgulho nas próprias coisas pelas quais um homem deveria ser desprezado. Não preciso mencionar a persistência obstinada em fazer mal, ou frivolidade que não pode permanecer constante a um ponto. Além de tudo isso, há uma precipitada imprudência, há uma timidez que nunca nos dá conselhos confiáveis, e os inúmeros erros com que lutamos, a precipitação dos mais covardes, as disputas dos nossos melhores amigos, e aquele mal mais comum de conar no que é mais incerto, e de desvalorizar, quando obtivemos, aquilo que nunca esperávamos possuir. Em meio a todas essas paixões irrequietas, como se pode esperar encontrar uma coisa tão cheia de paz como a boa-fé? Capítulo 27. Se uma imagem verdadeira de nossa vida se manifestasse diante de sua visão mental, você veria, creio eu, uma cena como a de uma cidade tomada de assalto, onde a decência e a retidão não são mais consideradas, e nenhum conselho é mais ouvido do que o da força, como se a confusão universal fosse a palavra de ordem. Nem o fogo nem a espada são poupados, o crime não é punido pelas leis, até mesmo a religião, que salva a vida dos suplicantes em meio a inimigos armados, não controla aqueles que estão correndo para assegurar a pilhagem. Alguns homens roubam casas particulares, alguns edifícios públicos, todos os lugares, sagrados ou profanos, são igualmente despojados. Alguns arrombam a entrada, outros escalam. Alguns abrem um caminho mais amplo para si mesmos, derrubando as paredes que os mantêm fora, e fazem o caminho para o seu saque sobre ruínas. Alguns devastam sem assassinar. Outros brandem espólios gotejando com o sangue do seu dono. Todos levam os bens de seus vizinhos. Nesta luta insaciável da raça humana, certamente se esquece a situação comum de toda a humanidade. Se procurar entre estes ladrões alguém que lhe devolva o que roubou. Se você está indignado com os homens ingratos, você também deve ficar indignado com o fato de eles serem luxuriosos, avarentos e lascivos. Você pode muito bem ficar indignado com os homens doentes por serem feios, ou com os velhos por serem pálidos. É, na verdade, um vício sério, a ser suportado, e coloca os homens em desacordo uns com os outros. Não, ele reduz e destrói aquela união pela qual só a nossa fraqueza humana pode ser sustentada, mas é tão absolutamente universal, que mesmo aqueles que mais se queixam dele não estão livres dele. Capítulo 28. Considere dentro de si mesmo, se você sempre demonstrou gratidão para com aqueles a quem você deveria, se a bondade de alguém nunca foi desperdiçada em você, se você constantemente tem em mente todos os benefícios que você recebeu. Você verá que aqueles que você recebeu quando menino foram esquecidos antes de tornar-se um homem,
que aqueles que foram concedidos a você quando jovem escaparam da sua memória quando você se tornou um homem velho. Alguns que perdemos, outros que jogamos fora, outros que, aos poucos, passaram para longe da nossa vista, outros que fechamos voluntariamente os olhos. Se devo desculpar a sua fraqueza, devo dizer em primeiro lugar que a memória humana é um vaso frágil, e não é grande o suficiente para conter a massa de coisas que nela se encontram. Quanto mais recebe, mais deve necessariamente perder. As coisas mais antigas nela dão lugar às mais novas. Acontece, pois, que sua ama dificilmente tem influência sobre você, pois o lapso de tempo colocou a bondade que você recebeu dela a uma distância tão grande. Assim, é também que você não olha mais para seu professor com respeito, e que agora, quando você está ocupado com sua candidatura ao consulado ou ao sacerdócio, você esquece aqueles que o apoiaram em sua eleição para o cargo de questor. Se você se examinar cuidadosamente, talvez encontre o vício de que se queixa no seu próprio peito. Você está errado ao se irritar com uma falha generalizada, e tolo ao mesmo tempo, pois ela também é sua. Você deve perdoar os outros, para que você mesmo possa ser absolvido. Fará do seu amigo um homem melhor, suportando-o, e sempre o tornará pior, reprovando-o. Não poderá ter razão para envergonhá-lo. Permita que ele preserve quaisquer resquícios de modéstia que ele possa ter. Recriminações muito fortes têm muitas vezes dissipado uma modéstia que poderia ter dado bons frutos. Nenhum homem teme ser aquilo que todos os homens veem que ele é. Quando a sua falha é tornada pública, ele perde o seu senso de vergonha. Capítulo 29. Você diz: perdi o benefício que concedi. No entanto, nunca dizemos que perdemos o que consagramos ao céu, e um benefício bem concedido, ainda que tenhamos um mau regresso por ele, deve ser contado entre as coisas consagradas. O nosso amigo não é um homem como esperávamos que fosse, mas, ao contrário dele, permaneçamos como éramos. A perda não aconteceu quando ele se revelou assim. Sua ingratidão não pode ser tornada pública sem refletir alguma vergonha sobre nós, pois queixar-se da perda de um benefício é um sinal de que ele não foi bem concedido. Tanto quanto nos é possível, devemos implorar a nós mesmos em seu nome. Talvez ele não tenha podido devolvê-lo. Talvez não o soubesse, talvez ainda o faça. Um credor sábio e tolerante evita a perda de algumas dívidas, encorajando seu devedor e dando-lhe tempo. Devemos fazer o mesmo, devemos lidar suavemente com o fraco senso de honra. Capítulo 30. Perdi, diz você, o benefício que concedi. Você é um tolo, e não entende quando ocorreu a sua perda. Você realmente a perdeu, mas o fez quando a deu, o fato só agora veio à luz. Mesmo no caso daqueles benefícios que parecem estar perdidos, a gentileza fará muito bem. As feridas da mente devem ser tratadas tão cuidadosamente quanto as do corpo. A corda, que pode ser desembaraçada pela paciência, é muitas vezes quebrada por um puxão áspero. Qual é a utilidade do insulto, ou das queixas? Porque o sobrecarrega com reprovações. Porque o libera das suas obrigações. Mesmo que ele seja ingrato, não lhe deve mais nada depois disso. Que sentido tem exasperar um homem a quem você concedeu grandes favores, de modo que de um amigo incerto faça um inimigo determinado? E também um que procure apoiar a própria causa difamando você, ou fazer os homens dizer: não sei qual é a razão de não poder tolerar um homem a quem ele deve tanto. Deve haver algo no fundo. Qualquer homem pode aspergir, mesmo que não manche permanentemente a reputação de seus melhores, queixando-se deles. Nem ninguém ficará satisfeito em imputar pequenos crimes a eles, quando é apenas pela enormidade de sua mentira que ele pode esperar ser acreditado.
Capítulo 31. Que caminho muito melhor é aquele pelo qual a aparência de amizade e, na verdade, se o outro voltar ao seu perfeito juízo, a própria amizade é preservada. Os homens maus são vencidos pela bondade incansável, e ninguém recebe a bondade de um espírito tão duro e hostil que não ame os homens bons, mesmo quando os faz de modo errado, quando eles o colocam sob a obrigação adicional ao não exigir retorno pela sua bondade. Reita, então, sobre isto, minha bondade não encontrou retorno, o que devo fazer? Eu deveria imitar os deuses, os mais ilustres praticantes de todos os eventos, que começam a conceder os seus benefícios àqueles que não os conhecem, e que persistem em concedê-los àqueles que são mal agradecidos por eles. Alguns os reprovam com desprezo por nós, alguns com injustiça para conosco, outros os colocam para fora do seu próprio mundo, em preguiça e indiferença, sem luz e sem nenhuma função. Outros declaram que o próprio sol, a quem devemos a divisão dos nossos tempos de trabalho e de descanso, por cujos meios somos salvos de sermos mergulhados na escuridão da noite eterna, que, pelo seu percurso, ordena as estações do ano, dá força aos nossos corpos, produz as nossas colheitas e amadurece os nossos frutos, é apenas uma massa de pedra, ou uma fortuita coleção de partículas de fogo, ou qualquer coisa ao invés de um Deus. Mas, no entanto, como os pais mais amáveis, que apenas sorriem com as palavras maldosas de seus filhos, os deuses não cessam de amontoar benefícios sobre aqueles que duvidam de qual fonte seus benefícios são derivados, mas continuam distribuindo imparcialmente sua generosidade entre todos os povos e nações da terra. Possuindo apenas o poder de fazer o bem, umedecem a terra com chuvas temperadas, colocam os mares em movimento pelos ventos, marcam o tempo pelo curso das constelações, temperam os extremos de calor e frio, do verão e inverno, soprando um ar ameno sobre nós, e suportam graciosa e serenamente as falhas de nossos espíritos equivocados. Sigamos o seu exemplo. Demos, ainda que muito seja dado para nenhum demos, apesar disso, aos outros. Não, até mesmo aqueles em quem a nossa generosidade foi desperdiçada. Ninguém é impedido pela queda de uma casa de construir outra. Quando uma casa é destruída pelo fogo, nós lançamos as fundações de outra antes que o local tenha tido tempo para esfriar. Nós reconstruímos cidades destruídas mais de uma vez sobre os mesmos locais, de modo que incansáveis são as nossas esperanças de sucesso. Os homens não fariam nenhum trabalho, nem em terra nem no mar, se não estivessem dispostos a tentar novamente aquilo em que falharam uma vez. Capítulo 32. Suponha que um homem é ingrato, não fere a mim, mas a si mesmo. Eu tinha o gozo do meu benefício quando concedi a ele. Porque ele é ingrato, eu não serei mais moroso para dar, mas mais cuidadoso. O que eu perdi com ele, eu receberei de volta dos outros. Mas eu mesmo concederei um segundo benefício a esse homem e o vencerei, assim como um bom lavrador supera a esterilidade do solo pelo cuidado e pela cultura. Se eu não fizer isso, o meu benefício será perdido para mim, e ele está perdido para a humanidade. Não é prova de uma grande mente para dar e jogar fora a própria recompensa. O verdadeiro teste de uma grande mente é jogar fora a própria recompensa e ainda dar. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.